Boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Ítalo, sou médico, cardiologista, moro em Campo Grande, sou casado, tenho 2 filhos. Minha esposa é Juliana, ela é pediatra, tenho 2 filhos, o José, que tem 5 anos, e o João, que tem 2, tá? Na verdade, o propósito de eu ter começado esse canal aqui é para poder interagir melhor com as pessoas que me seguem, com as pessoas que não me seguem, que caíram aqui por algum motivo, esclarecer dúvidas, levantar temas importantes, dar dicas e sugestões sobre a cardiologia, sobre saúde, sobre bem-estar e tudo aquilo que vocês quiserem ouvir de mim, né? Então, espero que sejam todos muito bem-vindos, que aproveitem, fiquem à vontade para comentar, compartilhar, curtir, mandar dúvidas. Assim que der, eu mando um comentário, ou posso até gravar um vídeo com a sua pergunta, esclarecendo alguma dúvida que você tem. Que muito provavelmente você vai ter ou vai conhecer alguém que tem alguma doença cardíaca ao longo da sua vida. Digo isso porque a doença cardíaca é a doença uma das que mais mata no mundo hoje em dia. A gente tem, só no Brasil, milhões e milhões de pessoas que morrem em decorrência de causas cardíacas, sendo talvez a principal causa de morte atualmente. E quando a gente fala de doenças cardíacas, a gente está falando de uma gama gigantesca de possibilidades. Talvez a mais comum e que você tenha, ou você conheça alguém que tem, que é, por exemplo, a hipertensão arterial, né? Ou também a doença aterosclerótica, que é a formação de placas de colesterol nos vasos. Ou um infarto, né? Ou uma insuficiência cardíaca, Chagas, uma miocardiopatia hipertrófica, uma displasia ritmogênica do ventrículo direito. Então a gente tem várias coisas interessantes, vários temas legais, e eu estou muito animado para poder compartilhar tudo isso aqui com vocês. Então, eu acho que o começo, primeiro de tudo, a gente poderia falar daquilo que é mais comum e daquilo que é mais simples. Então, eu gostaria de falar para você sobre hipertensão arterial. Se você ainda não viu, eu tenho shorts aqui nesse mesmo canal que eu falo a respeito e dou dicas rápidas a respeito da hipertensão arterial. Mas aqui eu gostaria de ir um pouco mais a fundo, gostaria de falar um pouco mais sobre o geral em relação à hipertensão arterial. Primeiro de tudo, a gente precisa diferenciar hipertensão arterial de elevação da pressão. Porque, por exemplo, se eu tô lá estressado, briguei com alguém da família, fiz uma corrida, fiz uma atividade física, se eu chegar e medir a minha pressão, naquele momento a minha pressão muito provavelmente vai estar alta. Então isso não quer dizer que eu sou hipertenso, quer dizer que é uma resposta do meu corpo àquele momento de tensão que está acontecendo. A persistência dessa pressão alta em momentos de tranquilidade ou outros momentos do dia a dia pode ser sim considerado hipertensão arterial. E para isso a gente precisa fazer o diagnóstico. O diagnóstico adequado, ele requer várias medições, seja ela em casa, seja ela no consultório, seja ela instalar o mapa, que é aquele que o paciente fica 24 horas com o aparelho de pressão em casa. Então a gente tem uma gama de possibilidades para a gente fazer esse diagnóstico. Feito o diagnóstico, o tratamento às vezes ele tem que ser instituído. E por base, a gente tem o que a gente chama de mudança do estilo de vida, que é um tratamento inicial para todos, né? Quem já está muito hipertenso ou quem está caminhando nesse início dessa hipertensão, ele precisa ser tratado com mudança de estilo de vida. Que é que envolve várias coisas, desde cessar tabagismo, diminuir ou reduzir ou parar totalmente o alcoolismo, espiritualidade, emagrecimento e a atividade física. Também tem outras medidas que a gente pode utilizar, por exemplo, reduzir o sódio, aumentar o potássio, dietas específicas para isso, como a dieta do Mediterrâneo, a dieta DASH, que é uma dieta rica em oleaginosas, peixes brancos, carnes de preferência branca, com azeite, bastante salada, legumes, verduras nesse sentido. Então, tudo isso impacta bastante na redução da pressão e, às vezes, só com isso a gente consegue tratar aquela hipertensão inicial. No entanto, algumas pessoas, a pressão ela vai persistir alta mesmo com essas medidas, seja por fatores genéticos, ambientais, obesidade, ou até porque não aderiu muito bem àquelas mudanças do estilo de vida. Então, essas pessoas precisam ser tratadas com medicações. E aí a gente tem uma gama gigantesca de remédios que a gente pode utilizar. Basicamente, classes de medicações que têm infinitas possibilidades e aí o seu médico vai adequar em relação à sua medicação. Seja ela um
famoso enalapril, captopril, losartano, hidroclorotiazida, muito provavelmente você que está me escutando já tomou alguma dessas medicações ou até toma uma dessas medicações para o controle da pressão. Então, quando a gente fala do tratamento, a gente tem que falar, mais importante ainda, é sobre a meta, né? Então, a meta pressórica do paciente jovem hipertenso, ela é uma meta rigorosa. A gente quer que essa pressão atualmente seja o mais baixa possível, né? A gente sabe pelas diretrizes, inclusive a última publicada recentemente, há menos de 6 meses, a diretriz europeia de hipertensão, ela fala que quanto mais baixa essa pressão, melhor. Mas, no entanto, o paciente não pode ter sintomas, né? E sintomas de hipotensão são comuns, principalmente em pacientes talvez a palavra correta aqui seja mais ativos, né, no dia a dia. E que podem incluir desde sonolência, cansaço, preguiça, sem vontade de fazer as coisas no dia a dia. Isso tudo são sintomas de hipotensão. E a hipotensão ela pode ser ruim porque ela pode levar a queda, síncope, indisposição, né? Piora no trabalho, então isso prejudica. No entanto, a gente tem que ser bem rigoroso em relação a essa meta, né? E o tratamento adequado, estando na meta, ele reduz o risco cardíaco desse paciente hipertenso. Por isso que é tão importante essa avaliação e esse acompanhamento conjunto com o seu cardiologista, né? E depois que a gente consegue atingir a meta, a gente tem que ter um acompanhamento. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai mudando os nossos hábitos, a gente ganha peso, a gente perde muito peso, passa por uma cirurgia, passa por uma intercorrência. Então, aquela pressão que um dia estava 13, estava 12, ela pode subir ou ela pode abaixar. Então, das duas formas, a gente tem que manter um acompanhamento regular com o cardiologista, porque isso vai prevenir lesões futuras, que a gente chama de lesões de órgão-alvo, que são basicamente AVC, infarto, insuficiência renal. A gente sabe que, aliado ao diabetes, a hipertensão arterial é a causa mais comum de doença renal crônica. O paciente fica dialítico por conta de hipertensão arterial. O paciente infarta por conta de hipertensão arterial. E o paciente tem AVC por conta de hipertensão arterial. Por isso que a hipertensão, que parece algo tão simples, tão bobo e tão comum, deve ser tratada adequadamente. Deve ser rigorosamente acompanhada com o cardiologista. E essa é a função do médico cardiologista. Ele checar se está cumprindo as metas, a gente rechecar toda a consulta, se conseguiu parar o cigarro, se conseguiu parar a bebida alcoólica, se conseguiu iniciar uma atividade física, se a meta do colesterol está dentro daquilo que a gente quer. A gente vai estratificar, fazer exames para ver se o paciente já chegou ou já tem algum tipo de lesão de órgão-alvo. Então, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado e avaliado. Porque se a gente fizer isso muito bem feito, o risco de acontecer alguma dessas doenças que eu citei, ele abaixa muito, ele cai muito, ele chega basicamente igual ao do paciente que não tem hipertensão arterial. Por outro lado, o paciente que não se cuida e que não faz aquilo que tem que ser feito, o risco dele sobe muito, né? Dobra, às vezes até triplica a chance dele ter um evento cardíaco ou ter alguma coisa que possa gerar alguma complicação no futuro. Então, a hipertensão, apesar de ser algo relativamente simples e relativamente não sintomático, silencioso, ela tem que ser tratada com seriedade, porque ela pode levar a inúmeras causas de complicações e mortalidade ao longo da vida. Então, se você tem hipertensão arterial, se você tem alguma dúvida, se você quer esclarecer alguma dúvida, pode mandar sua pergunta aqui, pode marcar uma consulta comigo e eu espero poder te ajudar em todos os momentos. Seja bem-vindo ao meu canal, espero que esse seja o primeiro de vários vídeos que eu vou publicar por aqui e eu conto com a sua presença, pode curtir, pode compartilhar, pode mandar para quem você quiser e se você tiver alguma dúvida em relação à referência, alguma coisa, pode mandar aqui. Se você que for acadêmico, residente, cardiologista ou clínico ou só médico e quiser trocar ideia sobre algum assunto, vai ser muito bem-vindo, fico à disposição. Um abraço para vocês. Até mais.